Vai lá, Dani, você quer falar o quê, Dani? Não, Fabiola, eu gosto sempre de trazer dados, porque assim, a gente tem sempre a mania, eu diria, né, de pensar um caso e alçá-lo à regra geral. A grande maioria dos condenados pelo 8 de janeiro não pegou penas superiores a 2 anos e 5 meses de cadeia. A grande maioria. Prestação de serviço, ou seja, quem fez acordo de não persecução penal, foram 542 pessoas. Essas pessoas, elas fizeram um cursinho para aprender um pouco o que é democracia e Estado Democrático de Direito e prestaram serviços públicos. 542. Eu convido o assinante aí fazendo a conta. 1 ano de prisão, mais 240 presos. 2 anos e 6 meses, 6. 3 anos, 3. 11 meses, 11 anos e 6 meses. 5. Tem ali 14 anos a faixa mais numerosa das penas graves, que são os que foram presos em flagrante, esses assim, cometendo crime de depredação. Pegou pena grave, o cidadão que depredou, jogou o relógio no chão, quebrou as câmeras, outro que tacou fogo dentro da Câmara dos Deputados, né? Quem jogou rojão em cima da Polícia Legislativa, quem foi preso dentro do Palácio do Planalto cometendo crime de depredação no momento em que foi preso, em que havia prova de que essa pessoa se envolveu diretamente, né, danificando patrimônio público, mas a grande maioria não pegou pena superior a 2 anos e 5 meses de cadeia. Porque pensa-se assim, a história da Débora do Batom, né, Josias? Que não é a Débora do Batom, sabe? Tava lá, foi presa a estátua que ela vandalizou, né? E não é só vandalizar, porque ali tinha um interesse em pegar o símbolo da justiça da Praça dos Três Poderes, que é tombada, né? E vandalizá-lo. Então, assim, pensa-se esse caso como se todo mundo tivesse nessa mesma posição. Fabiola, sabe quantas pessoas ainda estão cumprindo pena dentro de pena em presídio, pena com restrição de liberdade? 10% dos presos. Por quê? Porque as penas eles já progrediram de regime, inclusive. Então, discute-se assim algo como se fosse beneficiar muita gente. Não vai, é 10%. 10%. Por quê? Porque foi uma fatia muito minoritária que acabou pegando penas graves. Isso é muito importante que a Dani está trazendo, porque como eu e Josias, a gente sempre fala aqui no nosso All News, o mais importante é a gente olhar os fatos e os dados, né, em relação a isso. Estamos voltando para quem está conosco na TV. Estamos de volta, todo mundo junto e misturado aqui, para que a gente olhe com lupa a história da anistia no nosso país e o que está sendo discutido pelos parlamentares. Acabamos de ouvir aqui o senador Alessandro Vieira falando sobre a correção das penas e a Dani trazia uma análise falando que a grande maioria daqueles que foram condenados não pegaram penas muito altas, muito pelo contrário, né? Aqueles que pegaram penas mais altas são aqueles que jogaram bomba dentro do Congresso, que realmente fizeram destruição muito forte, num atentado ao patrimônio e num atentado muito forte que fere no coração da democracia brasileira. E tem um dado ainda que é muito importante que a Dani trouxe e recentemente teve uma matéria aqui no UOL do Matheus Coutinho com dados, com números sobre o que realmente aconteceu com essas pessoas que a gente está vendo aí na imagem. Essas pessoas que no 8 de janeiro invadiram a Praça dos Três Poderes, que invadiram o Congresso, que invadiram o Judiciário, o Supremo Tribunal Federal e que invadiram o Palácio do Planalto aí, ó, e quebraram um monte de coisa. Só 10% desses presos desse dia 8 de janeiro continuam detidos em meio à pressão por anistia. Então, Dani, só para a gente amarrar aqui, né, esses números são muito importantes, apenas 141 dos 1.400 manifestantes que foram presos nesse 8 de janeiro continuam detidos até hoje. Só 10% disso. É muito importante a gente entender os fatos, né, e o que está por trás desse pedido de anistia. Não são para essas pessoas, né? Não é, Fabiola, esse que eu acho que é o ponto, né, para o nosso assinante ficar com isso muito claro. A discussão da anistia proposta, nos moldes propostos por Valdemar da Costa Neto, pela família Bolsonaro, não mira os golpistas presos
na Praça dos Três Poderes. A matéria do Matheus Coutinho, muito obrigada por lembrar o nome do repórter, Fá, porque na hora eu fiquei com o dado e não lembrei o nome do autor da reportagem, mas ela é cristalina, é 10% que está lá dentro, e isso comprova que as pessoas que pensam o exemplo, fulana do batom, o fulano do não sei o quê, Fátima Tubarão, essa não dá nem para falar porque tinha uma longa ficha corrida, mas esses, de fato, são quase que exceções. A grande maioria, 542 presos, nem sequer foram para o regime prisional, porque fizeram um acordo de não persecução penal que foi oferecido a muitos dos que pegaram, dos que não tinham crime flagrante de depredação de bens de valor imaterial. É o caso do relógio que a gente viu ali, que ficou simbólico. O que você faz com um relógio do século XIV, que foi presente para a República do Brasil e é jogado no chão, espancado literalmente, por um cidadão que se diz indignado e que busca justiça, né? Então, esses que foram flagrados destruindo patrimônio imaterial, Brasília é tombada. Patrimônio da humanidade, Praça dos Três Poderes, idem, né? Esses, a exemplo deste que está aí agora na nossa tela, são a exceção, 10% que estão presos. Então, a grande discussão sobre a anistia não é para ele. Não é para ele. Ele eventualmente até poderia se beneficiar, mas não é para ele. Trata-se aí de um movimento engrossado, encorpado após a condenação daqueles que não agiram, inclusive diante dos acampamentos golpistas que a gente estava citando aqui, com o ex-vice, ex-candidato a vice, né, General Braga Neto, pedindo para as pessoas terem fé, perseverarem, continuarem ali, não desistam. Ele se gravou falando isso.